Vamos então ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. O Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Amém. Senhor eterno, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ministra os nossos corações, a Tua palavra, vivificando as nossas vidas e nos despertando para a chamada que temos de ser profetas nos nossos dias. Nos abençoa nessa noite através da Tua palavra, perdoa os nossos pecados, nos limpa através da palavra que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías foi chamado por Deus para pregar arrependimento à nação de Israel. Deus usa homens e mulheres para proclamar a sua glória, para pregar a sua palavra, para pregar uma palavra de arrependimento, para que pessoas possam fazer uma aliança com Deus. Era assim no passado, é assim também nos nossos dias. No Antigo Testamento, Deus chamou homens que Ele encheu com o Espírito, como o próprio profeta Isaías, como Moisés, como Gideão, para fazerem a sua obra, para liderarem o povo, para profetizarem a Israel. E no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho para proclamar salvação, para proclamar libertação aos cativos, para mostrar que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar a Deus se não for através de Jesus. Jesus, então, nos abençoou através de tudo aquilo que Ele falou e através de tudo aquilo que Ele fez. E quando Ele foi elevado aos céus, Ele deixou essa tarefa para os seus discípulos e para a igreja que estava se formando também, de ir por todo mundo pregando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, num certo sentido,
Todos nós que somos servos de Deus, que confessamos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, temos um chamado de Deus para proclamar salvação àqueles que ainda estão em trevas. Amém, irmãos? Esse é um chamado para mim, esse é um chamado para você, esse é um chamado para a igreja. O profeta é aquele que proclama, e nós somos chamados a proclamar em alta voz que somente Jesus Cristo pode libertar o pecador. E a igreja precisa exercer esse chamado com responsabilidade, em santidade, num compromisso de fé, fazendo justiça à sua vocação evangelística. A igreja precisa abençoar aqueles que estão dentro, mas não pode se esquecer de abençoar aqueles que estão lá fora e precisam da graça de Deus. Amém, irmãos? Só que às vezes, o passar dos anos, isso vai se perdendo um pouco no nosso coração. O chamado de Deus já não arde tanto. Ouvimos que a seara é grande, são poucos os trabalhadores, mas nós não nos oferecemos para ir, para atender a esse chamado de Deus, para participar, para se envolver, para ser mais um fazendo o trabalho. Esse chamado não é apenas para aqueles que serão pastores, esse chamado não é apenas para aqueles que vão cantar ou tocar na igreja, esse chamado é para você. Você está sendo chamado por Deus a fazer a diferença, a pregar que só Cristo pode libertar o pecador, que só Ele pode salvar, só Ele pode livrar das trevas. Esse é um chamado para toda a igreja. Mas muitas vezes as pessoas estão preocupadas apenas com aquilo que elas podem receber. E elas então começam a desenvolver uma mentalidade de clientes dentro da igreja. Não, eu sou cliente, eu vou lá para receber, eu vou lá para ganhar, eu vou lá para extrair, mas eu não me disponho a dar, a ser bênção, a ser generoso, a contribuir, a participar. Porque eu olho para a vida cristã apenas pelo aspecto daquilo que eu tenho a ganhar. Quando, na verdade, quando nós somos chamados a ser igreja, nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a abençoar. Nós somos chamados a fazer aquilo que o nosso Senhor nos chamou a fazer. E Ele nos salvou com um propósito. O propósito de nós sermos profetas na nossa geração. O propósito de nós abrirmos a nossa boca para pregar o Evangelho. Talvez você diga, mas eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa tímida, eu não tenho esse conhecimento que o pastor tem para chegar e falar do amor de Jesus, mas você pode colocar lá no seu Instagram um versículo da Bíblia. Não pode? É difícil fazer isso? Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para aquele amigo que você conhece, que você sabe que não anda ainda nos caminhos do Senhor, dizendo que Jesus ama ele. Você não precisa falar muita coisa não, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer muito mais do que nós pensamos. Então, o que está acontecendo com a igreja? Onde está a voz profética da igreja? Onde está a ousadia da igreja? Aonde está a autoridade espiritual dos crentes para apresentar às pessoas ao nosso redor a nossa visão cristã, para proclamar ao mundo que Jesus é o Senhor? Deus ainda está chamando, assim como Ele chamou a Isaías naquele momento, a profetizar a Judá.
Deus ainda está chamando profetas nessa geração para profetizar lá no seu bairro, lá no seu condomínio, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Deus quer que você seja uma bênção aonde você estiver. E sendo assim, nós não podemos nos calar, nós precisamos proclamar, nós precisamos ser igreja, nós precisamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas para isso, nós precisamos ter uma vida de santidade na presença de Deus. Porque quanto proporcional, quanto mais cheio você for da presença de Deus, mais do seu interior vão fluir rios de água viva para as pessoas que estão ao seu redor. Isso não acontece por acaso. Isso não acontece quando nós só nos preocupamos em receber na igreja. Isso não acontece quando nós não oramos durante a semana. Isso não acontece se nós não conhecemos a palavra de Deus. Isso só acontece quando nós nos santificamos e nos prostramos diante da glória do Deus Todo-Poderoso e pedimos: Senhor, me capacita a fazer a tua obra. E foi assim que Isaías foi capacitado por Deus. Irmãos, o Brasil precisa de Jesus, amém? O Rio de Janeiro precisa de Jesus. O seu prédio precisa de Jesus. E nós precisamos, então, através dessa experiência que transforma as nossas vidas, através dessa experiência de conversão, quando essa experiência acontece de verdade e nós somos convertidos, nós somos transformados por Deus, então, de uma maneira, nós vemos o Senhor, assim como Isaías viu o Senhor, os nossos lábios são tocados pela brasa viva do altar, nós somos conscientes do nosso pecado, de que nós somos necessitados da graça de Deus, e assim como Ele nós dizemos: ai de mim que sou pecador, e vi o Rei, e quando chamados por Deus, nós dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Isaías profetizou aproximadamente 740 a.C., ano da morte do rei Uzias. E ele profetiza na época do cativeiro assírio. E ele prega às pessoas, mas o próprio texto diz aqui no final que ele pregaria às pessoas, mas elas não entenderiam a mensagem, não se converteriam. E a gente olha para a nossa época e às vezes a gente pensa: eu vou falar de Jesus, mas não vai dar em nada. As pessoas não querem saber. As pessoas, você chega às vezes no futebol, e tal, o pessoal conversando, eles estão conversando os assuntos deles e tal, e na cabeça você pensa: eles não querem saber de Jesus. Mas de repente, alguém chega para você e fala: pastor, ora por mim, porque eu estou passando por um problema assim, assim, assado. Amém, irmãos? Isso acontece na minha vida, isso acontece na sua vida também. Eles estavam vivendo distantes de Deus, e isso ia desembocar num tempo de cativeiro, num tempo em que eles se tornariam escravos de outra nação, até que eles se arrependessem dos seus pecados. E Isaías, então, ele tem uma visão, e durante essa visão ele recebe um chamado de Deus a profetizar aquela nação. Fazer a obra de Deus nunca é fácil, nunca vai ser fácil. Se você imagina que você vai estar lá no meio das pessoas e vai estar tudo fácil para que você pregue e as pessoas recebam a Cristo, isso não vai acontecer, sempre vai ser difícil, sempre vão ter impedimentos. Mas nós precisamos dizer, como Isaías disse, quando perguntado: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fazer a obra de Deus nem sempre é simples, é cansativo. Está na igreja de manhã, está na igreja à noite, tem que vir na quarta-feira, ensaiar e se preparar, e preparar uma mensagem. Fazer a obra de Deus é difícil, mas nada se compara a servir aquele que um dia me salvou. Estou lá no trabalho, de madrugada, trabalhando, e preciso preparar uma mensagem para a igreja. E você está em casa, dormindo e descansando.
E o pastor Fábio está 4 horas da manhã preparando o que ele vai falar para você. É cansativo? É. Mas nada se compara à alegria de servir a Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías viu o Senhor, ele estava assentado no trono porque ele é o rei de toda a terra, ele é o Senhor dos senhores. E quando Deus nos chama a fazer a sua obra, ele nos chama de uma maneira especial, assim como ele chamou a Isaías. E se o Senhor hoje está falando com você, olha, você tem que fazer a obra, ele está chamando você também a profetizar, a abençoar vidas, que você obedeça à voz do Senhor, porque a voz do Senhor, ela é inconfundível, ela é incomparável, e o chamado do Senhor é irresistível. Ele é o Rei, e se Ele é o Rei, nós precisamos nos ajoelhar diante da sua presença, nos prostrar diante da sua presença e estar disponíveis para servir o Rei. A aba das suas vestes enchia o templo. Naquela época, o sacerdote usava uma roupa comprida e a orla das suas vestes, ela era decorada de uma maneira especial que fazia referência à santidade do Senhor. Isaías fala que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo, só a aba das suas vestes, porque ele é um sacerdote sem comparação. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O seu ministério não tem começo e não tem fim. E quem está na presença dele tem que se prostrar diante do Senhor Todo-Poderoso. O templo é cheio da presença de Deus. Basta que a orla das suas vestes estejam no templo, e o templo é cheio da sua presença. E assim como nos dias de Isaías, a glória do Senhor encheu aquele lugar, assim como nos dias de Salomão, a glória do Senhor encheu aquele lugar, assim como nos dias do tabernáculo de Moisés, a glória do Senhor encheu aquele lugar, assim como no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos em oração, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Nós precisamos, igreja, pedir ao Senhor para encher o templo com a sua glória, para que nós sejamos capacitados por Ele a pregar a palavra de salvação. Senhor, enche o templo com a Tua presença, enche o templo com a Tua santidade. E num certo aspecto, cada um de nós hoje é também templo do Espírito Santo. Por isso nós podemos pedir: Senhor, enche a minha vida com a Tua glória, enche a minha vida com a Tua presença, para que eu seja uma bênção no meio das pessoas ao meu redor, para que eu seja uma bênção dentro da minha casa, para que eu seja uma bênção dentro da igreja, porque você é o templo do Espírito Santo. Acima do Senhor que estava num alto e sublime trono, assentado em glória e majestade, serafins voavam, proclamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins eram anjos ministradores. A palavra serafim no original tem o significado de chama, de fogo que purifica. Eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, porque eles não podiam contemplar a glória do Senhor que enchia o templo. Eles não podiam, eles precisavam se recolher ali, se proteger ali na presença do Rei, na presença daquele que vive e reina num alto e sublime trono. Até os serafins, essas criaturas tão tremendas que estavam lá na presença do Rei, na presença do Senhor, elas ficavam distantes da santidade de Deus, da glória de Deus.
Eles tinham temor diante da glória de Deus. E nós precisamos também ter temor diante da glória do Senhor. E eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E quando a Bíblia ela traz essa palavra repetida 3 vezes, é porque ela quer dar uma ênfase absoluta. Ele é santo, ele é totalmente santo. A sua santidade não tem fim, é de eternidade a eternidade. Os céus não podem conter a sua glória. Toda a terra se enche da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E enquanto eles cantavam, as portas do templo tremiam. E aquele lugar ficou cheio da presença do Senhor. Hoje o Senhor também pode tocar você, meu irmão, e você ficar cheio da presença do Senhor. Você ser inundado com a graça de Deus e receber da santidade de Deus, para que você também viva em santidade na presença do Senhor. E quando Isaías entendeu o que estava acontecendo, quando ele se viu diante da santidade de Deus, ele reconheceu que ele era um homem pecador. E ele falou: eu estou perdido, eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, mas os meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmão, você precisa entender que quando você está nesse lugar, você está diante da glória do Senhor, e você precisa reconhecer diante dele que você é pecador, necessitado da graça de Deus, se arrepender dos seus pecados e cair de joelhos diante da santidade daquele que vive e reina para sempre, diante daquele que está no trono. Mas muitas vezes nós vivemos a nossa vida sem temor de Deus. Como pode isso? Quando Isaías entendeu o que estava acontecendo, ele falou: eu estou perdido. Ele reconheceu que ele era pecador diante da grandeza de Deus, diante da santidade de Deus. E muitas vezes nós vivemos na presença de Deus sem nenhum temor no nosso coração, diante da presença de quem nós estamos. Quando a luz do Senhor brilha sobre as nossas vidas, ela expõe as trevas que existem no nosso coração. Não existe encontro com Deus que não transforme as nossas vidas. Não existe encontro com Deus, não existe gente cheia do Espírito Santo que não aceita ser corrigido, não aceita ser transformado por Deus, que tem um coração resistente à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. Pode ter certeza, essa pessoa não está nada cheia do Espírito Santo. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está no nosso meio. E nós precisamos, diante da sua presença, nos curvarmos, reconhecermos a sua grandeza, reconhecermos a nossa necessidade de salvação, nos arrependermos dos nossos pecados e abrirmos o nosso coração para ser transformados pelo poder de Deus. Isaías estava sendo vocacionado por Deus para ser uma voz na sua geração, uma voz profética na sua geração. Ele estava recebendo ali da graça de Deus para ser uma bênção. Diz aqui o texto: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Deus estava fazendo uma obra de transformação na vida de Isaías. Por isso que ele foi tocado pela brasa do altar de Deus e a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Hoje nós não precisamos necessariamente ser tocados pela brasa do altar, porque nós somos tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos toca e nos purifica, e nos transforma, e nos revela a palavra de Deus, e faz uma obra nos nossos corações, nos santificando, e Ele nos capacita então a proclamar a palavra de Deus. Quando nós somos salvos, Deus fala também para nós que a nossa iniquidade foi tirada, os nossos pecados foram perdoados. E agora nós podemos estar, então,
em santidade na presença de Deus. Naquele momento, Isaías foi tocado pela brasa. Hoje nós somos tocados pelo Espírito Santo. Amém? Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Irmãos, Deus está chamando homens e mulheres para fazer a diferença. E nós, o que nós vamos responder? Quando essa pergunta for feita para mim e para você, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Será que vai acontecer um silêncio profundo na igreja e ninguém vai responder ao chamado? Quando chamado a participar, quando chamado a ajudar, quando chamado a participar de um encontro de homens e mulheres, tem muita gente fazendo silêncio, quando deveria estar na presença de Deus. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus está chamando, mas a igreja está em silêncio. Mas se hoje você for capacitado por Deus, se hoje você for tocado pela brasa do altar, você vai também poder responder positivamente, como Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não tenho capacidades em mim, grandes capacidades em mim, mas se os meus lábios forem tocados com a brasa do altar, Deus vai me capacitar a fazer a diferença na minha faculdade, a fazer a diferença lá na minha escola, a fazer a diferença na minha família, a fazer a diferença entre os meus amigos, a fazer a diferença no meio da igreja, no poder do Espírito Santo. Amém? Mas Deus fala com Isaías depois que por mais que ele pregue, muitos não vão ouvir. Vai, diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. A resistência do homem, a resistência em ouvir a voz de Deus, a resistência em atender ao chamado de Deus. Vai, prega, mas muitos continuarão insensíveis, com os corações insensíveis, com os ouvidos duros, com os olhos fechados. Eles não vão se converter e não serão curados. E aí o profeta pergunta: até quando, Senhor? E o Senhor fala: até que as cidades estejam em ruínas, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra esteja em ruína e devastada. Até quando? Hoje talvez nós estejamos perguntando: até quando, Senhor? Até quando meu pai vai estar indiferente ao Evangelho? Até quando a minha prima vai continuar vivendo no pecado? Até quando eles vão continuar recusando esse convite de salvação? E Deus fala: olha, é até que fique só o toco da árvore. É até que um remanescente seja salvo. Aquela nação que antes estava na presença de Deus, só o remanescente seria salvo. Até quando, Senhor? Até que Deus traga um avivamento sobre a nossa geração. Amém? Até que Deus toque homens e mulheres com a brasa do altar. Até que Deus transforme corações, até que haja quebrantamento no meio da igreja. Às vezes os resultados visíveis que nós queremos não acontecem, e não acontecem no tempo que nós queremos. Mas isso nem da maneira que nós queremos, nem no tempo que nós queremos, mas isso não pode nos impedir de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Que é dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou lá, eu vou falar, eu vou pregar, eu vou profetizar, e eu creio que Deus pode fazer. Talvez muitos não ouçam, mas eu creio que Deus vai operar na vida daqueles de quem Ele quer operar. E Ele pode usar a minha vida e pode usar a sua vida também para isso. Amém? Se nós formos igreja, se nós realmente vermos o Senhor, se nós realmente contemplarmos a santidade de Deus e reconhecermos o nosso pecado, a nossa necessidade da graça de Deus,
se nós formos tocados pelo Senhor, tocados pelo Espírito, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, quando Ele nos chamar, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Que você possa ter essa pronta resposta, ao invés de ficar em silêncio, quando Deus chama você a participar, a se envolver, a fazer a obra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé.